Então, agora vamos resolver aqui 2 exercícios do quiz 1.4, o quiz da outra semana, né, não da última, da penúltima semana, onde a gente viu cálculo de medidas, das medidas descritivas e análise exploratória de dados. E um de cada um, né? A questão 3 aqui era cálculo para dados agrupados, cálculo das medidas, e a questão 4 era análise exploratória de dados, né, com análise de 2 box plots, tá? Então, vamos nesse aqui primeiro, onde a gente tem informação sobre problemas, né, de gravidez na adolescência. Então, a equipe de orientadores educacionais de uma instituição de ensino pesquisou um grupo de adolescentes de uma comunidade próxima a essa escola e obteve os seguintes dados, né, sobre a idade de gestação dessas meninas, tá? Então, tá ali uma tabela de frequência, 6 meninas engravidaram com 13 anos, uma menina com 14, 9 meninas com 15, 3 meninas com 16, 3 meninas com 17. E aí, com base nos dados, é correto afirmar, em relação às idades das adolescentes grávidas, que aí temos ali 5 alternativas, todas elas relacionadas às medidas, né? Ou medidas de posição, tendência central, ou medidas de variabilidade. Então, não temos como fugir de calcular pelo menos uma delas. Primeira dica que eu dou para vocês, começar pelas mais simples, que talvez pela mais simples eu já mate a charada da questão e não precise calcular, por exemplo, a mais difícil delas aqui, que é o desvio, tá? Moda é barbada, né? Moda é o valor que mais se repete. Qual é o valor que mais se repete aqui? Né? Ou seja, a idade em que eu tenho maior frequência, onde eu tenho mais meninas com aquela idade, né, foram observadas. É com 15 anos, que eu tenho 9 meninas. Então, na verdade, a minha moda é 15 e não 14, como está dito aqui. Então, não é a letra C. Depois, outro cálculo barbadinho aqui também é a amplitude. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Menor valor de idade das meninas é 13 e maior valor de idade das meninas, 17. Então, a amplitude vai ser 17 menos 13, 4 anos. Então, não é 15,5, né? Tá errado. Embaixo aqui tem todas essas respostas, tá, gente? Aqui no final das contas, tá? Mediana. Mediana é, vamos dizer, né, agora seguindo, né, a mais simples, antes talvez da média, ou a média primeiro, depois a mediana, né, meio que tanto faz. As duas ali são cálculos que eu preciso, então, né, levar em consideração essas frequências. A frequência absoluta foi a que foi dada, né, que são 22 meninas, e a frequência absoluta acumulada, então vou botar aqui F acumulada, vai ser o quê? Né? Este valor ali, ó, o 6, depois, no de baixo, é aquele 6 anterior mais o valor do lado, e assim por diante eu vou somando, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou chegar no 22 aqui. Aqui é a minha frequência acumulada. Essa frequência acumulada vai nos ajudar a achar a mediana, porque a mediana vai me dizer onde é que está o valor do centro. Se eu tenho 22 observações, valor par para o número de observações, eu tenho 2 valores centrais, né? Então, se eu dividir aqui 22 por 2, dá 11. Isso quer dizer que os meus valores centrais vão ser 11 e 12. Então, eu tenho que achar esses 2 valores e calcular a média desses 2 valores. Onde é que eu vou achar o 11 e o 12, né? Então, eu vou botar aqui, ó, posição da mediana, 11 e 12. Tá? Então, a gente vai lá, ó, até aqui tem 6 meninas, até aqui tem 7 meninas, até aqui tem 16 meninas. Opa, passamos do 11 e do 12. Ou seja, as meninas da posição 11 e 12, elas já estão ordenadas. Vejam, né? Primeiro passo para achar a mediana, botar os valores em ordem. Quando os dados estão em tabela de frequência, né, os dados estão já agrupados, os dados já estão em ordem. Ou seja, eu tenho das 6 meninas, ou seja, das primeiras observações menores, 6 observações menores, até as 3 observações maiores, já em ordem. Então, se eu for acumulando a posição, o 11 e o 12 vão estar nesta linha, nesta categoria, ou seja, neste valor de idade. Então, as meninas da posição 11 e da posição 12 têm 15 anos. Logo, a mediana é mediana igual a 15. Então, não é a letra B, porque a mediana está dizendo que é 16, tá? Média, como é que eu calculo média? Bora lá. Para calcular média, eu preciso, primeiro, multiplicar o valor de cada idade pela sua frequência.
né? Inclusive, essa é a dúvida do colega aqui, né? Sobre a questão de calcular a média. Então, bora lá. Por que que eu tenho que fazer esse cálculo aqui, ó? Que é o valor X, que é o valor da idade, vezes o valor da frequência. Por que que eu tenho que fazer esse cálculo? Ó, o 13 vezes o 6, e depois somar, né? Tanto que ele comenta ali, é uma média ponderada. Por que que eu preciso fazer a média ponderada? Pensem, é como se eu tivesse todos esses valores. Eu tenho lá 13. Quantas vezes eu tenho 13? 6 vezes. Então, opa. 5. Ó, tá aqui, ó. Eu tenho 6 vezes o 13. Depois vai vir o 1, 14. Depois vão vir os 9, 15. E assim por diante. Né? Então, o que eu tô fazendo aqui na hora que eu multiplico, que eu pego aquele 6 e aquele 13, perdão, né? E multiplico por 6, eu tô abrindo, ó, como se eu estivesse botando os valores aqui. Para quê? Para depois que eu colocar estes 22 valores, né? Cada um desses, ou seja, depois eu vou terminar lá, os últimos 22 valores vão ser 3, 17. 17, 17, 17, acabou. Somar esses 22 valores e dividir por 22. Então, é exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Essa parte aqui é essa multiplicação, que agora eu vou somar, tá lá, ó, tá ali a minha soma, 326, e eu tenho que dividir pelo 22. Isso vai ser a minha média. Então, bora lá, média é o 300, tá bem pequenininha a minha letra aqui. Agora que eu já fiz tudo que eu me toquei. Tá ali, ó, minha média é 14,8. Opa, aumentei ao invés de diminuir. 14,8, tá? E a resposta lá diz que a média é 15. Ó, tá parecendo que é essa a resposta, tá? Se a gente pensar em arredondar, talvez, né? 14,8. Mas para descargo de consciência, veja, tentamos não ter que fazer todos os cálculos, mas no final das contas vamos ter que fazer todos os cálculos. Vamos calcular o desvio, né? Porque vai que o desvio deu 1,5. Aí é essa a resposta, né? E não o 15 aqui que está só arredondado, né? Mas se não for 1,5 desvio, esse 15 aqui é o nosso 14,8 arredondado para uma casa decimal, tá? Bom, como é que eu calculo o desvio padrão? Primeiro, eu preciso calcular a variância, né? O desvio é a raiz quadrada da variância. Como é que eu calculo, então, a variância? Vamos lá, a gente tem as fórmulas, eu vou chamar aqui, ó, só para lembrar, que a gente vai levar isso para vocês no dia da prova também, tá? A gente tem aqui as fórmulas para cálculo, né? De todas as medidas, né? Tem o formulário e aqui está a nossa variância, ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar cada um dos meus valorzinhos lá, que aqui está chamando de CJ, né? Aquele valorzinho da idade. Esse CJ, pensem, é o ponto central do intervalo, quando aquele meu agrupamento lá fosse por intervalos, tá? Ali, que era lá no nosso exemplo de aula, eu acho que era o peso dos bovinos ao nascer, tá? Ali no meu exemplo é a idade das meninas. Então, esse CJ é o meu próprio X, valor da variável, tá? Então, é cada valorzinho de idade, menos a média, menos aquele 14,8, coloco ao quadrado e multiplico. Então, vou lá, né? A primeira idade, 13, menos o 14,8, coloco ao quadrado e multiplico pelo 6, que é a frequência que eu tenho ali. Faço isso para cada uma das minhas idades, do 13 até o 17, e vou dividir lá, né, por n-1, ou seja, por 21, né, que eu tenho 22 observações. Então, bora lá. Deixa eu trazer isso de novo para cá, depois a gente pode precisar. Aqui. Não quis ficar, beleza. Bora fazer, então, aquela partezinha ali que vai ser o quê? A frequência que multiplica cada x menos o meu x barra, botar assim, né, de média, ao... Cadê o quadrado? Aqui, quadrado. É isso aqui que eu tenho que fazer, tá? Então, o que eu tenho que fazer? A frequência é o meu 6, eu vou multiplicar, abre, por este valor, menos a média, e coloco ao quadrado, tá? Pronto. Só que para eu poder, eu vou diminuir um pouquinho isso aqui, essas casas decimais, para eu poder arrastar, eu preciso, porque na hora que eu arrastar, isso aqui vai arrastar também, né? Mas eu não quero que esse aqui arraste. Então, eu preciso vir aqui e fixar esta coluna e linha, exatamente essa célula. Para eu fixar essa célula, eu tenho que botar cifrão, né? Antes e depois da letrinha, tá? Acho que agora vai rolar, vamos só confirmar. Aqui, só para ver se fechou. Ó, tá ali, ó.
Então, é o mesmo cálculo, né? É o 3, que é a frequência, o valor x17 menos a média e coloco ao quadrado, tá? O que eu faço agora? Somo tudo isso. Esse é o meu numerador. Então, agora, aqui ficou média, errado. Agora, vamos à variância. Ops. Variância. A variância, então, é este valor aqui, dividido por 21, né? Eu vou botar aqui para ficar bem bonitinha a nossa fórmula, por esse aqui, menos 1. Fecha. Tá? Aqui a nossa variância. E agora, o desvio padrão. Desvio padrão é raiz igual raiz do 1,87. 1,36. Vamos lá. Ó, mesmo que eu arredonde, né? Tá mais perto o nosso 14,8 da média do que o 1,37 do desvio. Então, a nossa resposta aqui é média, né? É 15, tá? No final das contas, aqui a gente aceitou, acho que os dois valores, porque eu acho que deu algum... como ficou muito perto, né? A gente acabou aceitando as duas respostas. Então, quem marcou aqui, né? Se não ficou valendo lá, nos avise. Né? Então, aqui essa questão tem duas respostas corretas. Por arredondamento, a gente está aceitando esse 1,37, né, como arredondamento para arredondado, né, para 1,5, e também estamos aceitando a média em 15, que é o 14,8 arredondado, tá? É isso. Bom, e aqui, então, fica a informação, né? Como é que a gente identifica que tem que ser média ponderada? O que é a média ponderada? O que quer dizer isso, né? É esse cálculo aqui, sempre que eu tenho dados agrupados, né, em tabela de frequência, tá? Então, eu vou ter que fazer esse cálculo aqui. E este valor que eu estou multiplicando a frequência vezes esse valorzinho, que na fórmula lá é o nosso CJ, vai ser o próprio valor, se for uma distribuição de frequência por pontos, tipo essa da idade, ou vai ser o ponto médio do intervalo quando forem classes, né? Tipo o exemplo lá que a gente fez do peso dos bovinos. E o outro exercício que a gente tem aqui, que é a questão 4, lá do quiz 1.4 e 1.5, diz o seguinte: a gente tem aqui duas amostras, A e B, que estão com dois box plots aqui representados. São feitas várias afirmações e pergunta qual delas é correta, tá? Bora lá, a melhor forma de fazer isso é... depois eu vou dar uma olhadinha aqui na dúvida do colega e ver se a gente conseguiu responder, tá? A melhor forma de fazer isso é a gente lendo as informações, tá? O centro de ambas as distribuições é aproximadamente o mesmo. Não, né? O centro é a minha mediana, certo? Que é essa barra aqui mais forte, ó. Tá aqui a mediana do A e tá aqui a mediana do B, né? Então, não é bem diferente, né? A do B é maior do que a do A. Nenhuma das distribuições contém pontos aberrantes. Aberrantes são aqueles pontos extremos, são pontos discrepantes, são outliers, tá? É outro sinônimo para outlier. Não é verdade, porque as duas têm, ó. Essa tem ponto discrepante aqui, aberrante, né? Outlier, e aqui também. Então, não é essa a resposta. A distribuição da amostra A é claramente maior do que na amostra B. Não, o contrário, né? A B que sim tem, né? Seja olhando só os dados, né? Vamos dizer assim, típicos, sem o valor atípico, né? Ainda assim a variabilidade dela é maior do que da A, né? Então a A tem uma variabilidade bem menor do que a variabilidade menor do que a B, tá? Assimetrias de ambas distribuições são similares. Simetria, né? Primeiro, para ser simétrico, né? Então, aqui tem classificação de simetria, que poderia ser simétrico ou assimétrico. Então, primeiro vamos ver. Para ser simétrico, os dois bigodes aqui, né, tem que ter aproximadamente o mesmo tamanho, e a caixa tem que ter essa separação interna, que é a da mediana, aproximadamente no centro. Então, vejam que nenhuma das duas aqui são simétricas, tá? Então, elas são assimétricas. Tá? Que tipo de assimetria a gente tem aqui? Nesta, vejam,
Para cá são valores menores, para lá valores maiores, né? Então, para baixo menores, para cima maiores. Os nossos valores estão agrupados em valores maiores, ó, agrupados, né? Ó, podem ver que aqui é pequenininho, aqui é pequenininho. Então, né, dessa barra grossa, que é a mediana, até o último valor, aqui a gente tem 50% dos valores. Bem apertadinho, bem homogêneos. E da mediana até aqui, a gente tem os outros 50% menores, bem mais espalhados. É exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui no B, né? Então, daqui até aqui, eu tenho 50%, daqui até aqui, eu tenho os outros 50%. Então, eu tenho valores mais condensados, mais homogêneos, né, mais próximos, para os valores maiores e mais espaçados nos valores menores. Então, se eu tiver que pensar aqui, eu tenho uma cauda apontando para os valores negativos. Então, nas duas aqui, eu tenho uma simetria negativa. Né? Então, sim, a simetria de ambas é similar, as duas são assimétricas negativas, né? Ou à esquerda, tá? E aí, né, mata a letra E, que não, né? Ela é assimétrica negativa, e não negativa, né? Ou à esquerda, e não assimétrica à direita, como está dizendo aqui na letra E, tá? Então, essa é a conclusão. O centro das distribuições aproximadamente é o mesmo. A média, na verdade, a média não aparece. O centro aqui a gente está falando das medianas, tá? Então é isso que a gente está analisando. Não, são bem diferentes. E sobre distribuições similares, a minha dúvida nessa tentativa é para averiguar distribuições similares se eu posso ignorar os pontos aberrantes. Para olhar a distribuição dos dados, a gente não deve ignorar os pontos aberrantes, os outliers. Eles justamente estão ali para chamar mais atenção ainda para a cauda da distribuição. Tá? Então, vejam, nos dois casos aqui, ó, o meu ponto discrepante está na cauda, para o lado onde eu tenho a minha assimetria. Né? Então, é uma assimetria à esquerda ou uma assimetria negativa, a gente vê que os pontinhos estão bem lá, né, para o lado onde está apontando a minha cauda, a minha assimetria.